Então, amados, e foi por isso que lá no milagre dos pães e dos peixes, Jesus disse, né, principalmente para os seus discípulos: dai vós mesmos de comer, leve vocês e distribuam a eles. E o que aconteceu ali naquele momento? Reúna grupos de 50 até no máximo 100 pessoas, para que eles, unidos em grupinhos, pudessem comer desse pão, partilhar desse pão. Hoje nós entendemos que esses discípulos são os sacerdotes, são os bispos e também a liderança leiga, principalmente aqueles que são portadores de um carisma específico, o qual nós sentimos aquele chamado para caminhar junto. Então são esses que alimentam o povo. No caso de um fundador de uma comunidade, é ele que dá o alimento, não é o fundador que dá o alimento. Quem alimenta é o carisma, mas o fundador é aquele que leva esse pão, leva esse alimento, tanto o fundador como os primeiros que começou com ele. Por isso que nós precisamos nos reunir e beber do nosso fundador, beber daquela liderança, beber daquela pessoa espiritual que está nos conduzindo, né? Então a igreja, ela é portadora dessa graça. Jesus, ele disse, reuniu o povo em grupos, então nós precisamos reunir. E ele disse o quê? Para partilhar. Por isso que é necessário, na formação, nós partilharmos a nossa vida. Só quando nós partilhamos e colocamos para fora o que nós estamos sentindo, que nós crescemos enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus e enquanto membros de uma comunidade. Se pegarmos uma mangueira e esguicharmos a água e colocarmos um monte de garrafa PET no chão, pode até ser garrafa de vidro, e de longe ficarmos esguichando a água, talvez a gente fique o dia inteiro ali e não consiga encher uma só garrafa. Mas se nós pegarmos uma a uma e colocar a mangueira na boca da garrafa, no instantinho nós enchemos todas. Essa é a diferença de você caminhar, né, na igreja, você que tem chamado específico para a vida comunitária, caminhar na igreja, receber as coisas da igreja, mas parece que não preenche. Por quê? Porque a vida comunitária, o chamado para um carisma particular, é pegar essa mangueira e enfiar no gargalo e encher completamente. Então, é a formação, é a vida fraterna que vai nos alimentar e vai nos fortalecer para continuarmos essa caminhada. E é por isso que muita gente que tem chamado para a vida comunitária e não responde, vive em depressão, vive mal, porque não responde o seu chamado. Por medo, por desconhecimento, por traumas, acaba não vivendo o seu chamado. Então, busca Deus, encontra Deus, vai à igreja, mas parece que alguma coisa está faltando. Parece que a garrafa ainda não está cheia, como seria necessário estar, né? Então, todos nós precisamos acolher essa verdade na nossa vida. E neste contexto comunitário, né, nós precisamos pertencer à vida comunitária, para que a gente se sinta amado, né? Então, gente, vejamos os exemplos aqui. Eu quero partilhar com vocês o exemplo das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, enquanto elas estavam juntas, elas distribuíam o serviço. Cada tribo era responsável por um tipo de trabalho ali na comunidade, né? Uma plantava um arroz, a outra plantava o trigo, né? A outra cuidava de ovelha, a outra cuidava dos novilhos, cada uma cuidava de horta, e elas depois negociavam, né? Elas partilhavam o que elas faziam. E aí tinha a tribo dos levitas,
que cuidava do templo, das coisas do templo, zelava pelo templo, então fazia toda a liturgia, e ali tinha os sacerdotes. Então, das 12 tribos, uma cuidava das coisas de Deus e as outras cuidavam dos seus trabalhos. Então, era tudo dividido. Era muito bonito. Era uma vida comunitária, como nós estamos buscando e querendo viver hoje, né? Só que o que acontecia, né? Quando nós temos uma perseguição que vem de fora, é um padre que nos persegue, é um bispo, ou outra comunidade, talvez surja aí um ciúmes, ou o povo, o mundo, as pessoas do mundo, a nossa família. Quando a perseguição vem de fora e nós estamos todos unidos, nós suportamos e nós passamos por qualquer ataque que venha de fora. Mas o que aconteceu ali com as 12 tribos de Israel? Eles começaram a brigar entre si, porque eles viviam num clã, e aí durante a noite eles colocavam vigias para tomar conta. Então, cada tribo tinha que mandar 3, 4, 5 para poder fazer a vigia da noite, para tomar conta, para os inimigos não vir atacar. E o que acontecia? Uma tribo começava a falar, mas os levitas não põem. Mas eles cuidam do templo. Mas eles são folgados, porque só cuidam do templo, a gente que pega no batente. Ou então, aquela tribo lá vai menos vezes, a outra vai mais vezes. E começaram a discutir entre eles. E alguns vigias começaram a parar de ir. Algumas tribos não faziam mais a ronda noturna. Foi quando os inimigos descobriram que eles estavam se atracando entre eles, eles estavam brigando, e aí os inimigos vieram e atacaram as 12 tribos de Israel. Começaram as guerras e foi uma devastação muito grande, né? Durante uma época. Então, o que nós vamos perceber aí? Quando a perseguição vem de fora e nós estamos unidos, os guardas, cada um no seu lugar, cada um no seu ministério, cada um no seu serviço, nada destrói a vida comunitária. Mas quando a inveja, os ciúmes, as brigas, as contendas acontecem dentro da comunidade, nós abrimos as brechas para que o inimigo venha e entre dentro da comunidade e destrua a vida fraterna. Por isso, dentro da vida comunitária, não pode existir a competição, não pode existir os ciúmes, a inveja. E se isso está nascendo no meu coração, se o meu clã, o meu grupo, a minha tribo, né, o pessoal aqui não está concordando com o que o pessoal lá na outra cidade está fazendo, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar ajuda dentro de mim, dentro do meu coração. Eu preciso de formação, eu preciso confessar, eu preciso de ajuda. Porque se eu começar a espalhar o mal, é questão assim de meses para a vida comunitária estagnar e acabar de vez. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Cada um no seu serviço, amando o irmão naquilo que o irmão foi chamado a fazer, aceitando o irmão nas suas limitações, nas suas fraquezas, e também amando o irmão e elogiando o irmão nas suas qualidades. Amém.